Olá, eu sou Matheus de Andrade Destro, estudante de agronomia pela Universidade de Brasília, e apresento o trabalho de PIBIC com a temática Estudo de espécies de abelhas do grupo das meliponas em duas áreas no Distrito Federal, área em recuperação de paisagem e área urbana. Trabalho orientado pela professora doutora Ana Maria Rezende Junqueira. O presente trabalho expõe uma repetição de estudo, uma coleta de dados em parcelas diferentes de duas propriedades próximas na cidade de Braslândia. Assim como realizado pelos autores em Braslândia, a mesma coleta foi realizada no ano de 2019 no campus Darcy Ribeiro e na fazenda Água Limpa. As buscas por enxames de abelhas nativas de hábitos eusociais se tornam necessárias visto a falta de informação sobre a temática. As abelhas, de forma geral, são consideradas elementos de extrema importância para a manutenção da vida no planeta. São elas responsáveis pela polinização dos ecossistemas agrícolas e naturais. A degradação de habitats naturais para o uso da terra ou para a ocupação humana, o manejo inadequado de colmeias que reduzem o vigor, aumentando a proliferação de inimigos naturais, bem como a ação dos agrotóxicos, estão entre as principais dificuldades encontradas para a conservação e uso racional dos polinizadores. A coleta de dados foi realizada entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. Foram avaliados os seguintes parâmetros: espécies de abelhas, números de enxames, número de espécies arbóreas, identificação das espécies arbóreas e diâmetro à altura do peito das plantas. Abaixo, uma imagem de satélite comparativa das duas áreas de estudo. Imagens mais aproximadas comparando elas em quase 2 décadas, a diferença da recuperação e a preservação que ocorreu ao longo desse tempo. Já na área 2, na Escola Curumim, entre 2003 e 2021, houve também uma boa recuperação, apesar de, no início, já ser bem forrageado a propriedade. Quanto aos números, a quantidade de árvores foi quase a mesma nas duas áreas, porém a diversidade das plantas na Chácara Beija-Flor foi mais que o dobro do que na Escola Curumim. O diâmetro médio das plantas foi maior na Escola Curumim, porém o número de espécies de abelhas foi pouco superior, o número de quantidade de enxames foi pouco superior na Chácara Beija-Flor. Porém, quando a gente observa esses enxames de abelhas, que são abelhas que nidificam sob o solo, que também foram encontradas ao longo das observações na Chácara Beija-Flor, o número se torna bem mais alto. São elas a Paratrigona subnuda e a Geotrigona mombuca. Comparativamente ao encontrado na coleta de dados de 2019, na Escola Curumim, a Escola Curumim apresenta um processo natural de recuperação da paisagem em sua maior parte, assim como a área da Fazenda Água Limpa, que apesar do elevado número de árvores e um ótimo forrageamento, a diversidade das espécies observada é muito baixa, sendo na Escola Curumim apenas mais de um terço, apenas pés de manga, que foi causa provável do baixo número de enxames, pois no local as floradas não se estendem ao longo de todo o ano, como naturalmente em no cerrado ou em ambientes altamente biodiversos. Já quanto à Chácara Beija-Flor, assemelhou-se à área do campus Darcy Ribeiro no que se diz respeito ao número de espécies vegetais. Nos dois estudos foram as parcelas que se sobressaíram em diversidade e, consequentemente, em quantidade de enxames residindo na área. Neste trabalho foi observado que as abelhas interagem a nível de nidificação com um baixo número de espécies vegetais, que é a causa provável pela baixa diversidade das plantas na Escola Curumim e a pouca idade das árvores na Chácara Beija-Flor, que apesar de apresentar alta diversidade, a maior parcela das árvores ainda não possui idade ou condições para criarem os ocos no seu interior, ocos ou fendas. Porém, ainda assim, a maior abundância de enxames na Chácara Beija-Flor. Então, em áreas que há falta de locais ótimos para nidificação, seria interessante a mantença de iscas para a captura de enxames em sistemas agrícolas e áreas de recuperação de paisagem, e natural também, para serviços de polinização que vão acelerar o processo de resiliência do ecossistema, garantindo a enxameação natural anual nas proximidades, assim como o plantio de espécies melíferas de floração rápida em matas e áreas de baixa diversidade vegetal, a fim da atração das abelhas. Então, considerando considerando a produção de alimentos e o papel ecológico das abelhas, é primordial a preservação das árvores, o plantio delas e a busca da harmonização e integração
entre a produção de alimentos e a preservação da natureza.